Geralmente, todo aquele que se envereda, seja para os caminhos do alcoolismo ou das drogas, torna-se discriminado, repudiado e, por que não dizer, marginalizado, o que lhe acarreta uma neurose fóbica no que tange ao conceito social, pois na maioria das vezes visa apenas condenar todo aquele que se encontra perdido, o que também torna as coisas ainda mais difíceis do que já o são, já que devido à retaliação que é feita, todo viciado torna-se um revoltado e voltado a um egocentrismo masoquista. E a vida que seria a coisa mais fácil de se fazer se tivéssemos alicerçado desde o início em Deus, que é a razão maior, acaba tornando-se complicadíssima, sem contar o fato de que, ao se retirar o respaldo dado por Deus, vivemos em uma incógnita. Não sabemos de onde viemos, muito menos para onde nós iremos, ou se existe vida após a morte. Como temos voz e discernimento, se a nossa prole vem de um minúsculo espermatozoide, invisível a olho nu, que inserido em um óvulo, gera a anatomia que nos dá as condições de criarmos foguetes que nos levam a outros planetas. Devido ao avanço tecnológico ou qualquer outro tipo de evolução desencadeada pela intelectualidade emancipada do homem, muitos hoje descartam a existência de Deus, apelando para um agnosticismo quase inexpugnável. E não sabem porque muitas vezes se autodestroem em intermináveis angústias e depressão, entre tantos outros males que assolam a humanidade. Existem aqueles que até acreditam em Deus, mas o aludem a um pedaço de gesso, de madeira ou papel, entre tantos artefatos inanimados, e outorgam poderes místicos a tais ícones e, de forma volátil, abstraem em sacrifícios e procissões, o que eu lucidamente chamo de idolatria. Outros apenas creem porque desta forma foram adestrados por seus pais quando ainda eram crianças maleáveis, que sempre dá razão a tudo que lhe ensinam os seus progenitores. Só que esses mesmos pais deixam de serem super-heróis a partir do momento em que passamos a entender como adultos e com isso descobrimos neles as mesmas falhas que cometemos ou falhas piores ainda. Mas eu estou falando de drogas e não de religião, onde o vício geralmente se faz em maior evidência entre os jovens, pois estes estão descobrindo coisas novas, onde tudo é elucidativo ou mesmo alucinante, onde também começa a fazer sentido quando afirmo que o ser humano é frágil. Quantos jovens com suas convicções insólitas, ideologias satélites, acham que nada tem a ver com nada e vão deixando-se levar de forma amena e suave, sendo induzido paulatinamente até que suas ideologias, que não se ancoram em coisa alguma, perdem o seu valor, e estes estacionam em um estágio deplorável, onde passam a serem tratados como escórias. E Deus torna-se o único alvo que tais pessoas podem atingir, ou pelo menos pensam que podem, pois em suas consciências errôneas pensam que este Deus os abandonou. Eu sempre uso a primeira pessoa do plural, incluindo a minha própria pessoa, já que também fui um viciado e não podia conciliar um Deus tão bom com uma vida tão proscrita como era a minha.
Talvez seja por isso que repudiam tanto a Deus, como eu também já fiz um dia. E ainda que muitos falem dele, torna-se apenas um personagem tão fictício como uma imagem de escultura. Inconscientemente, todo viciado no seu íntimo acredita que Deus é o seu antágono e por isso sempre criam enormes barreiras. Jamais conseguem concebê-lo como antídoto, ainda que realmente devido aos nossos pecados, Deus tenha se tornado o nosso antágono. E isto não é relacionado a todo ser humano. Paulo declara que não há um justo sequer. Isso testifica-se no capítulo 3, versículo 11 do livro de Romanos. Todos pecaram, porquanto destituídos da glória de Deus estão. É o que também podemos encontrar no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Sem Jesus, na verdade, não há redenção. Embora muitos não acreditem, todo vício sofre uma terrível influência maligna. Nem mesmo a ciência não obteve sucesso no que se refere a um antídoto contra este mal que corrói vidas e mais vidas. E sinceramente acredito que isso nunca será possível, a não ser em uma ficção, como foi em um livro que eu li, cujo título é Só o Vento Sabe a Resposta, de J.M. Simmel. Queira Deus que eu tenha que me retratar a este respeito. Não estou desmerecendo a medicina. Sei que a mesma é uma dádiva de Deus, mas Satanás também tem as suas dádivas. Ele é astuto, é mau, inescrupuloso e vive ao nosso derredor bramando como um leão disposto a tragar a quem quer que possa. Nós encontramos isso escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você entenderá quando ler as Sagradas Escrituras. Se não souber como procurar esse versículo, peça a alguém que saiba manusear a Bíblia, pois esta pessoa terá o maior prazer em ajudá-lo. Aproveite o ensejo e peça para que ele lhe mostre o que testifica-se em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ciência e muito tem ajudado com suas terapias, onde através de um tratamento medicamentoso, ou mesmo em experiências ou em terapias de grupo, o que proporciona ao problemático em questão a abstinência, o condicionando a consciência que ele é um dependente. Nós chamamos isso de um adito, um dependente porquanto vulnerável, seja no álcool ou seja qualquer outro tipo de substância com propriedade viciante. Quem liberta definitivamente é Jesus Cristo e mais ninguém, orgânica ou psicologicamente, pois tem a capacidade de preencher o vazio que há em nossos corações, ainda mais quando alguém chega a viver até mesmo décadas sobre uma dependência. Este, quando paralisa com esta dependência, deixa um rombo que o torna maleável a qualquer outro tipo de influência. Vale a pena lembrar do que eu disse a respeito de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E já que falei um versículo específico, gostaria de também citar um outro versículo, Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que testifica que o homem é aquilo que ele pensa, quer seja para as coisas boas ou para as coisas negativas. A realidade é que trazemos em nosso subconsciente um armazenamento que faz com que as coisas que nós projetamos aconteçam. Enfim,
o que acaba culminando em uma realidade posterior. No livro de Hebreus, no capítulo 11, atesta que a fé é a certeza do que se espera, a prova do que não se vê. É imprescindível idealizar um novo ser em nossas vidas, sempre. Acreditar que através da fé nós podemos conceber toda a graça que emana de Deus, por intermédio do Espírito Santo, fazendo disto um fluxo antagônico a toda a carência que advém quando nós estamos passando por um período de abstinência. Declarar sempre palavras autênticas de vitória, mesmo que ainda hoje tenha se fumado ou bebido. Acreditar piamente ter que esta obsessão com certeza haverá de se esvair. Reconhecer que somos frágeis, vulneráveis em relação a estas dependências, mas acima de tudo, de forma veemente, repudiar terminantemente qualquer resquício de ilusão propiciada por tais alucinações. Este é o lado antropológico da questão, que cabe a nós, como seres nominais de livre-arbítrio, fazer. Porém, acima de tudo, a força motriz que tem a capacidade de propiciar uma verdadeira libertação vem somente de Deus, porque, na verdade, somente através de Jesus Cristo encontra-se uma libertação. Eu sei que parece um tanto paradoxal, porém é necessário lembrar que o maior inimigo do homem é o seu livre-arbítrio. Posso citar um exemplo de um missionário que exorcizou a filha de uma determinada mulher de uma possessão maligna. Porém, assim que o mesmo deu as costas, esta filha evocou os espíritos que a aprisionavam tão somente porque tais espíritos lhe traziam pseudos revelações para ela, e ela não queria ficar livre de forma alguma das ilusões propiciadas por esses espíritos, por estes espíritos. Por isso eu enfatizo que quem vive o drama de uma dependência, seja lá do que for, deve profetizar o seu final, lutar contra o prazer que tais drogas ou qualquer vício possa trazer. Ancore-se num poder verdadeiramente que está acima de tudo. Viva isto com plena certeza. Faça dessa certeza a total comunhão. Não, eu não estou falando de religião. Estou falando de vida. Estou falando de Jesus Cristo. Infelizmente, a maioria das pessoas, em suas pseudo-intelectualidade, acham que tudo isso que estou dizendo é obsoleto. Toda a verdade derivada de Jesus Cristo. Vivem buscando um ponto negativo entre os seguidores de Jesus e se valem da realidade de que, infelizmente, todo homem, sem acepção de pessoas, é genericamente falho. Mas se valem desta questão para dessa maneira ficarem em paz com seus próprios erros. Não devemos procurar nos outros as falhas que a miúde encontramos em nós mesmos. Em outras palavras, vivemos atirando nossas pedras, esquecendo do que Jesus disse àqueles fariseus, testificado no capítulo 8 do Evangelho escrito por João, no versículo 7, relacionado àquela mulher adúltera. Quer um exemplo? Quando existe ou acontece uma barbárie, ainda que vivemos em uma nação democrática, onde existem leis para punir aqueles que cometeram tais injustiças, enfim, às vezes nós deixamos de fazer e esperar que a justiça se faça e fazemos justiçamento através das nossas próprias mãos. É necessário ter mais humildade,
aceitar que nós não somos nada e que a nossa filosofia também não nos leva a lugar nenhum sem Deus. Tudo que fazemos terminará, infelizmente, em uma sepultura. Esqueça a religião. Não faça dela um obstáculo, mas faça dela uma ponte, como foi para aquele seu companheiro que era um viciado, cujo Jesus o libertou. Você merece esta chance. Há uma porta aberta para qualquer um que é escravo do vício, como havia para mim, e para todo aquele que verdadeiramente deseja mudar de vida. A essência do amor de Deus derramada em um coração voluntário é paradoxal, é inexplicável, um sentimento tão profundo que nos transforma de dentro para fora. Mas isto é subjetivo. Somente aquele que se entrega de corpo e alma, sem reservas, entende ou entenderá o que eu estou dizendo. O restante apenas contestará.